Em todo o meu tempo de vida, não que seja tanto tempo assim, eu nunca encontrei um seriado que me tocasse tanto quanto BoJack Horseman. Ver o comportamento destrutivo e impulsivo desse cavalo pode te levar da alegria à tristeza, da raiva à pena e do amor ao ódio. Porém, nessa grande caminhada existem detalhes que podem facilmente passar desapercebidos, e nesse vídeo eu quero falar de não um detalhe, mas sim uma pessoa que poucos dão a devida atenção. Seu nome é Erika. Pouco se sabe sobre ela. Rosto, idade, raça, nada. Apenas algumas frases ditas pelo Sr. Peanut Butter que pintam uma imagem no mínimo curiosa sobre ela. De primeiro momento, a menção dela não parece ser nada demais. O quê? Você vai entender depois. Erika! E aí, como é que... Dando a entender que ela é apenas um artifício para tirar o Sr. Peanut Butter de cena. Uma suposição que se sustenta em sua segunda... peraí, eu tenho que atender. Erika! Não tô com tempo pra alguém tão cheia de charme agora. e terceira aparição. Erika, você ouviu? Ela disse sim! Vem pra cá! Porém, em sua aparição seguinte, as coisas começam a esquentar. Pra encurtar a história, a Erika tinha que perder o pé. Mas ela ganhou um amigo. Tá, peraí. O que poderia ter levado uma pessoa a ter que perder o pé pra ganhar um amigo? E esse amigo é o Sr. Peanut Butter? Bom, faria sentido, já que é ele que tá contando a história. Então esse incidente deve a ver com ele. Mas pra chegar num ponto de alguém ter que perder o pé, deve ter sido algo bem crítico. Bom, no desenrolar da série, descobrimos que o Sr. Peanut Butter não tem muita experiência com esportes radicais, e não é a mente mais brilhante durante situações de crise, o que me faz pensar que esse incidente foi relacionado ao seu trabalho. Sr. Peanut Butter é ator, então talvez durante a gravação de um filme ou um seriado, alguma cena deu errado e alguém chamada Erika sacrificou seu pé para salvá-lo. Nesse cenário, a Erika teria que ser alguém que estivesse próximo do acidente, o que pode levar ela a também ser atriz, ou, o mais provável, uma dublê. Esse indício fica ainda mais forte na aparição seguinte. Tem sido muito difícil. Erika, é você? Quem deixou você sair da sala de queimadura? Ela é uma dublê, se encontra em situações de perigo constantemente, faz sentido. Mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar esquisitas de verdade. E nada vai desviar minha atenção. Erika, você não pode ficar aqui, esse lugar tá cheio de crianças. Ok, eu sei o que você tá pensando. Oi, como vai você? Mas não necessariamente. Não que as outras possibilidades sejam muito melhores, mas vamos analisar tudo antes de chegar num veredito. Na sua aparição seguinte, vemos pela primeira vez alguém interagindo com a Erika sem ser o Sr. Peanut Butter. Erika, me dá um help, tô morrendo. Com isso, podemos descartar a teoria de que a Erika é só uma invenção do Sr. Peanut Butter, já que não é só ele que vê ela. E também estabelecemos que eles se conhecem, pelo menos desde os anos 90, que é quando essa cena acontece. A aparição seguinte é bem da estranha. Erika, de onde saiu aquele dente? Ela arrancou o dente de alguém. Mostra que ela é violenta? Eu não sei o que fazer com essa informação. Erika, você sabe que não pode votar nas eleições nacionais. Essa sim é uma informação que eu posso usar. Bom, segundo o site do governo americano, existem 3 motivos para que uma pessoa não possa votar. O primeiro é ser imigrante, o que eu não acho que seja o caso. O segundo são pessoas que estão servindo ou acabaram de servir uma pena por certos crimes, e sim, se enquadra nessa lista. Mas o terceiro são pessoas mentalmente incapacitadas, o que nos dá uma nova linha de raciocínio. Talvez ao invés de uma "como vai você?", Erika seja alguém com algum problema mental, algo que a torna violenta e sem medo, a ponto de não se incomodar em arriscar a sua vida para gravar cenas perigosas. Mas dando sequência, a aparição seguinte dela não nos revela muita coisa. Pelo menos não de primeiro momento. Viu que a Erika estava por aqui, ela estava te procurando com o olho bom. O outro olho estava olhando para o céu. Bom, ela tem um olho zoado. Talvez por causa de uma cena? Vai saber. Na aparição seguinte, temos algo praticamente idêntico. Erika! Look at you with the right number of ears! Dando a entender que ela tinha uma orelha a menos e agora passou por uma cirurgia para colocar uma orelha nova. Porém, a aparição seguinte traz um clima bem mais sombrio. Erika! O que vem fazer aqui com um caixão de criancinha? É isso aí que não achei. Caixão de criancinha, caixão de criancinha, caixão de criancinha. Próxima cena? E assim fechamos com um flashback de 1993. Ai, não acredito, é a Erika! Não, por favor, não vá falar com a Erika. Pelo menos eu posso ir com você. Sabe que a Erika não sabe falar com 2 pessoas ao mesmo tempo por causa da lobotomia. Não. Erika, amei a fantasia. Onde é que você achou essa medonha?
Me enganei. Desculpa. Aqui nós temos duas informações, e vamos falar do desagradável primeiro. Isso era uma festa de Halloween, ela tava usando algo horrendo que dá a entender que não é falso, mas sim de verdade, eu só consigo pensar no Leatherface, é isso, acabou, não tira a minha monetização. E a segunda é que a Erika passou por uma cirurgia no cérebro. Na dublagem eles usam lobotomia, mas no original eles usam procedimento de dividir o cérebro. Então não sabemos qual foi o procedimento exato que ela fez. E essas são todas as informações que temos sobre ela. Ela não foi citada e muito menos aparece na última temporada, o que deixou alguns fãs chateados, a ponto de uma mina fazer uma ilustração de como a Erika seria. Aqui nós temos as duas orelhas diferentes, o olho zoado, a falta de um pé e o caixão de criancinha. Ela foi desenhada como um esquilo porque existe a teoria que ela teria de ser um animal que o Sr. Peanut Butter se distraísse facilmente, já que apesar de serem humanizados, os personagens de BoJack Horseman ainda têm certas atitudes dos animais que eles são, como no caso do Sr. Peanut Butter, odiar o carteiro, se irritar com jogos de tênis e ficar muito feliz quando a sua, entre aspas, dona chega em casa. E aparentemente esquilos distraem cachorros. Mas agora que entramos nas teorias, vamos tentar desvendar quem é esse ser chamado Erika. Bom, já aceitamos que ela é um dublê, que frequentemente tem lesões graves. Uma dessas lesões pode ter sido a responsável por algum dano cerebral que necessitou a cirurgia no cérebro, o que levou ela a ter um comportamento extremamente violento e destrutivo, tendo vítimas que, infelizmente, às vezes incluem crianças. Se considerarmos que uma outra personagem também passou por uma cirurgia cerebral e com isso se tornou alguém sem nenhuma empatia, a ponto de não se importar que sua própria filha tem uma doença que pode levar à morte, me parece ser uma teoria até que aceitável. Em um post do Reddit, um usuário sugeriu que essa cirurgia possa ser uma corpus callostomia, que é uma cirurgia feita para eliminar a epilepsia, que em adultos pode ser causada por frequentes traumas na cabeça. Lembrando que eu não sou médico, então não assuma que o que eu vou descrever aqui é 100% verdadeiro. A cirurgia se baseia na remoção do corpo caloso, que é a parte do nosso cérebro responsável por ligar os hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro em uma estrutura só, e criar uma comunicação entre eles. Sem o corpo caloso não tem como um estímulo involuntário como um ataque epilético acontecer, devido à falta dessa comunicação entre as duas partes. Mas é claro que uma cirurgia tão agressiva deixa diversas sequelas, já que como cada lado do seu cérebro agora atua, entre aspas, individualmente, cada lado do seu corpo pensa por si só. Então você passa a achar super normal usar um tipo de sapato diferente em cada pé, um olho olhar para cada lado, ou achar que você não precisa de uma orelha em um lado da cabeça. Além de outros efeitos como perda de sensações como empatia e dor, mudanças de personalidade e dificuldade em focar em duas coisas ou duas pessoas ao mesmo tempo. Tá, ok, mas se esse for o caso, como é que essa pessoa não tá presa ou em um hospício? Bom, em BoJack Horseman, eles não têm problema em expor a hipocrisia e crueldade da sociedade, então não me surpreenderia que ela seja uma dublê tão competente que ela seja muito valiosa para ser presa, mesmo sendo alguém tão perigosa. Tá, mas se for isso, como que o Sr. Peanut Butter pode ser amigo desse tipo de pessoa e ficar feliz ao encontrá-la? Essa questão cairia no comportamento animal que já explicamos anteriormente. Sr. Peanut Butter, assim como todo cachorro, não é um ser que julga você. Se você não maltratá-lo, ele vai te amar de volta. Isso é demonstrado bastante na relação dele com o BoJack, que apesar do BoJack tratá-lo com desdenho, o Sr. Peanut Butter mesmo assim mantém um carinho por ele. Porém, se essa teoria não lhe agrada, existe uma outra que pode até te surpreender. Em BoJack Horseman, além de personagens fictícios, temos a presença de atores e atrizes da vida real, uma delas sendo a atriz caricata Margot Martindale, na série agindo como uma descontrolada altamente psicótica, mas que tem uma habilidade de atuação tão grande que consegue desaparecer na multidão. The Good Wife? Como você fez um seriado com transmissão internacional sem que ninguém notasse? Eu desapareci no papel, BoJack. Isso se chama atuar. Você deve tentar. E por que eu tô falando dela? Então, existe a teoria de que a Margot e a Erika são a mesma pessoa. Margot é uma mulher que gosta da sensação de perigo, da adrenalina, e não hesita em momentos críticos. Então ter uma personagem dublê pode ser uma forma dela suprir essa necessidade por emoção. Ela e o Sr. Peanut Butter só interagiram uma única vez, e na ocasião, a Margot estava com o rosto coberto, impedindo que ele a reconhecesse. E para completar, na última temporada da série em que a Margot se arrepende de seus atos, é a única temporada em que a Erika não faz uma aparição. A única coisa que pesa contra essa teoria é o fato do BoJack já ter interagido tanto com a Margot quanto com a Erika. Porém, com o nível de habilidade de atuação da Margot e a falta de noção do BoJack, é possível que ele nem tenha reparado que as duas são a mesma. Lembrando que o BoJack acredita que o Vincent e a Dutchman são 3 crianças dentro de um sobretudo, então assim, dá pra acreditar num cara desse?
Ou então tudo isso não quer dizer nada e a Erika nada mais é do que uma piadinha que foi crescendo com o passar do tempo. Quem sabe? Like, comenta, inscrição, olha outro vídeo, tchau!